Diz que domingo é o dia de pedir pizza. Você pede a pizza, liga lá e diz, eu quero meia calabresa, meia 4 queijos. Está certo isso? Está perfeito. Quando eu digo meia, eu estou dizendo metade. Então você não pode dizer, você menina, que você está meia cansada. Porque seria muito esquisito. Você teria que estar ou metade de baixo, metade de cima cansada, ou metade esquerda, metade direita cansada, ou alguma divisão estranha que você poderia fazer em você. E isso é estranho, muito difícil de acontecer. Você está meia cansada mesmo, né? Ah, eu estou só meia cansada, estou meia preocupada, só minha metade esquerda está preocupada, a outra não. Então, meia significa metade. O meio é invariável, quando ele significa um pouco. Veja o exemplo. Ele sempre foi um homem de meias palavras. Quer dizer que as palavras eram meio pela metade. Então, esse meias pode ser feminino. A criança estava meio doente. Se eu disser que a criança estava meia doente, metade da criança estava doente, outra metade não. Não faz sentido. Então ela estava meio doente, ela estava um pouco doente. Ao contrário da sua pizza de calabresa com 4 queijos. É bom, é necessário, é proibido, mais um substantivo. Essas expressões, quando aparecerem, devem concordar de acordo com a presença ou não de um artigo. Veja o exemplo. É proibida a entrada de estranhos. Eu tenho um artigo, é a entrada que é proibida. Por isso, eu estou concordando o proibida. Estou colocando ela no feminino, é proibida a entrada. Eu tenho aquele artigo, é a entrada. Substantivo entrada tem um artigo que corresponde e, por isso, o proibida. E se a frase fosse, é proibido entrada de estranhos? Estaria errado. Na verdade, não. Porque eu não tenho o artigo. Não é a entrada que é proibida. É proibido entrada. É proibido entrar pessoas estranhas aqui. Sem o artigo, eu não preciso fazer a concordância do proibido. Ou do necessário ou do bom. Gravou essa regra? Vamos ver a próxima. Alerta e menos. Veja a frase. Os responsáveis pela festa ficaram alerta porque no final havia menos pessoas conhecidas. Essas duas palavras, alerta e menos, não flexionam, elas são invariáveis. Alerta sempre vai ser alerta, no feminino, né, alerta, e o menos sempre vai ser menos, no masculino como se fosse um plural, né, ele tem um S ali. Eles são invariáveis, não interessa se a frase, qual é o substantivo, se a frase está toda no plural. Ele tem que ficar só alerta e menos, sem fazer flexões. Não é porque ali é os responsáveis que eu tenho que colocar alertas. Ninguém fica alertas. Ou alertos. Não. Ele é invariável. Pior ainda é você dizer que tinha menos coisas para você estudar. Ou tinha menos pessoas. Menos. Não é como o meia, que você ainda pode utilizar meia, né, para vestir no pé, ou dizer que está metade da pizza. Menos é uma palavra que não existe. Não existe menos. Então você não vai utilizar nunca menos e nunca vai marcar uma alternativa no vestibular que apresente esse absurdo, a não ser que a questão peça a alternativa errada. Ok? Vamos dar uma olhadinha então na concordância ideológica. A concordância ideológica é o que na linguística nós chamamos de silepse. É como se nesse momento, na hora de você escrever um texto, você pudesse esquecer tudo que você sabe de regra e se basear naquele texto. E naquele texto você fazer a concordância que cabe a ele. Como assim? Nem sempre a regra vai ser seguida. Porque às vezes você tem um sujeito, um substantivo, que está muito longe de algum adjetivo ou de alguma coisa que você quer falar dele. Por isso, você acaba fazendo uma concordância diferente. Veja esse texto. O público chegou muito cedo. Como o sol era forte e o calor intenso, começaram a pedir aos bombeiros que jogassem água. O que tem de estranho nessa frase? Sem ser a parte dos bombeiros jogando água nas pessoas, tá? O que tem estranho nesse textinho? Ora, o público chegou. Público
é singular. Lá embaixo eu digo, começaram a pedir para os bombeiros água. Peraí, eles começaram, mas o público não estava lá no singular? De repente começaram no plural? Essa concordância é plausível, ela não é equivocada. Por que eu faço isso? Porque eu estou fazendo uma retomada referencial. Público é, na verdade, um substantivo coletivo de pessoas, né? Quando eu tenho várias pessoas, eu tenho um público. Ou vários espectadores, eu tenho um público. Por isso, nesse caso, eu posso, lá embaixo, fazer, na verdade, a concordância não com o público, mas a ideia de público. A ideia de público é plural, porque ele é um coletivo. Então, a gente pode, em alguns momentos, fazer uma concordância ideológica, pela ideia, a ideia de público ser plural. E aí, lá embaixo, fazer a concordância, porque está muito longe o meu referencial. A referência ficou lá em cima do texto, então eu preciso fazer alguma concordância para retomar. De lembrar que eu estava falando do público. Ficou claro? Você pode encontrar textos assim. E eles não vão estar equivocados. Mas toma muito cuidado. Veja se existe mesmo essa ideia de coletividade, como nesse caso o público tem. Vestibulandos, ficou bem claro. Como a concordância nominal é uma coisa simples. E se você conseguir memorizar alguns desses exemplos e relembrá-los, utilizando eles na prática, fazendo muitas leituras, assistindo sempre esse DVD, fazendo sempre uma retomada nisso, você vai ter com certeza êxito na sua prova do vestibular. Boa sorte e bons estudos!